Por acaso, nós estamos aqui porque nós fomos convocados por alunos que não têm voz, por aqueles que não podem falar, por aqueles que têm a liberdade tolhida dentro da sala de aula. Olá, eu sou o Pedro Deiró. E eu sou o Matheus Sampaio. E hoje nós vamos testar alguma coisa diferente para o canal. Nós vamos testar o formato React, que é um formato que faz muito sucesso aí com a juventude, e o MBL sempre precisa experimentar novos formatos, né? E agora a gente vai cobrir um evento, né, um protesto que o MBL do Rio de Janeiro fez no Colégio Pedro II, lá na cidade do Rio. Tu é traidor da pátria, rapaz! Tá defendendo o fim da escola pública! Basicamente, eles estavam recebendo muitas denúncias de doutrinação na escola, então eles juntaram, né, vários pais, vários alunos que estavam aí fazendo essas denúncias e organizaram um protesto lá na frente. A gente vai assistir, vai analisar o que eles estão falando, vai emitir nossa opinião e vamos avaliar isso, né? E sempre, e que é muito mais importante, dar visibilidade para esses casos e mostrar para todas as pessoas que ainda duvidam que a doutrinação existe, que ela é real e que ela é muito nefasta. Vale lembrar, Pedro, que o Colégio Pedro II é um dos mais tradicionais da cidade do Rio de Janeiro. Não, é verdade. Inclusive, é tão absurdo a questão particular do Colégio Pedro II que a existência dele dentro do governo, né, é garantida pela Constituição. É o único colégio que é garantido na Constituição Federal que deve se manter federal, que é uma coisa completamente sem sentido. Correto. Bora lá? A sua filha já sofreu algum tipo de doutrinação dentro da escola? Sim, sofre doutrinação, sofre muita influência política. Os professores, desde antes da eleição, eles só falam nesse tema. Os professores estão dando matérias, textos relativos a LGBT, fez os alunos a fazerem bonequinhas, entendeu? Todos os alunos, meninos e meninas. Isso é constante. Hoje, inclusive, ela veio cedo no contraturno para ter uma aula de matemática e o professor não veio por causa de politicagem. E agora também a maioria da turma se uniu, que é a maioria de esquerda, e combinaram de não trazer os filhos para a escola por esse motivo. É isso que está acontecendo dentro do Pedro II. Ela estuda aqui, a gente depende da escola. A escola é pública, não é da esquerda nem da direita. A escola é pública e é por isso que a gente está aqui lutando. Não é por baderna, a gente não está aqui por baderna, a gente está aqui pelos nossos direitos. Então, você vê, né? A mãe indignada, com razão, a menina querendo ter aula de matemática, o professor faltando. Essa realidade de professor faltando é assim, acontece em todos os colégios públicos do Brasil, né? Professor faltando, seja porque está fazendo greve, seja porque foi panfletar pelo candidato de esquerda que ele prefere. Isso é uma coisa que acontece muito, isso se reflete em sala de aula. O que é mais lamentável foi no relato da mãe dessa aluna que desde o início das eleições eles estão abordando o tema eleições. Sim, e é sucessivo. E não é abordando o tema eleições de uma maneira isenta, de uma maneira falando que é importante, de uma maneira democrática. Não, eles estão fazendo militância para os candidatos que eles acreditam, né? Ou seja, Pedro, é a troca da grade curricular por campanha eleitoral. Então, exatamente. Eu quero dar uma pausa aqui, eu quero pegar um livro, que é um livro que explica bem essa questão do pós-modernismo e da função da educação no pós-modernismo. Eu vou ler um parágrafo aqui para vocês. Posso ler? Pode ler. Tá bom. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois. O livro é esse aqui, é o livro Explicando o Pós-Modernismo, do Stephen Hicks, né? E ele fala qual é a função da educação de acordo com a ótica pós-moderna, que é a ótica que a esquerda trabalha hoje, né? Eu vou ler aqui, está na página 26, e aí vocês vão entender por que os professores fazem isso. Não é simplesmente porque eles querem passar o seu ponto de vista para as crianças, né? Porque a opinião deles, eles querem passar isso adiante. Não, é uma coisa muito mais perversa, é uma coisa que é imaginada, é construída para ser uma máquina ideológica. Olha aqui, ó. Vamos lá. Na educação, o pós-modernismo rejeita a noção de que o propósito da educação é, antes de tudo, treinar a capacidade cognitiva da criança para o raciocínio, a fim de produzir um adulto capaz de funcionar com independência no mundo. Essa visão é substituída pela concepção de que a educação consiste em dar uma identidade social a um ser essencialmente indeterminado. O método utilizado para moldar a educação é linguístico, portanto, a linguagem a ser empregada é aquela capaz de criar um ser humano sensível à sua identidade racial, sexual e de classe. Ou seja, basicamente o que ele está falando
falando aqui é que a função da educação não é preparar um aluno que ele vá lá e ele questione, que ele tenha uma base linguística de português, que ele saiba matemática, que ele saiba física, que ele tenha os instrumentos para que ele possa entender o mundo. Não. A função da educação, segundo o pós-modernismo, aqui do que o Rick está falando, é o seguinte, é capacitar os alunos a questionarem o mundo sob essas perspectivas racial, sexual e de classe. Então, a doutrinação, ela faz isso, ela prepara pessoas para enxergar o mundo só através dessa ótica e não para realmente questionar, por exemplo, se essas 3 premissas são corretas ou erradas. Então, quando a mãe fala ali, os meninos estão fazendo bonequinhos em sala de aula, na verdade, o que está acontecendo é isso, nitidamente, quando ela fala do LGBT, quando ela fala de tudo isso, então a gente vê se desdobrando, né, essa ideologia perversa do pós-modernismo se desdobrando aí, e é realmente isso que está acontecendo. É realmente muito lamentável, Pedro. Vamos dar prosseguimento aqui ao vídeo para a gente ver mais relatos como esse. Perfeito. Agora, na eleição de 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, foi criada uma lista pelos alunos da internet perguntando quem foi que votou no Bolsonaro no campus Engenho Novo e no campus da Tijuca também. Ou seja, uma perseguição pela internet aos alunos que não concordavam com a opinião do colégio e da hegemonia ali dos alunos também, que foram doutrinados, e essas pessoas foram atacadas, e ofensa verbal, ameaça, e eu não senti uma ação efetiva do colégio em relação a isso. Eu acho que o colégio foi omisso, a direção foi omissa em tratar essa questão. Pedro, quando o Pondé fala que hoje até as igrejas evangélicas são um espaço mais democrático que as universidades e as escolas públicas, ele quer dizer justamente isso daí. Você vê, passaram uma lista pela internet para perseguir quem votou num candidato oposto à ideologia desses que se dizem guardiões da democracia e lutadores contra o fascismo. Não, isso é completamente nojento. Criaram cidadãos de segunda classe dentro de sala de aula. Criaram uma casta de intocáveis dentro de sala de aula que precisam ser perseguidos, precisam ser expostos, precisam ser perseguidos. Vamos lá, gente. As pessoas têm o direito, né, de votar em quem elas quiserem, e 2, elas têm o direito de não expor em quem elas querem votar. Isso é constitucional, inclusive. E aí, essa militânciazinha de esquerda está completamente violando a liberdade de escolha das pessoas, a liberdade de opinião das pessoas, a liberdade, o direito do voto secreto, assim, não vale de nada. Foi criada uma lista de perseguição, isso é uma coisa completamente bizarra, completamente abjeta, e assim, é uma vergonha a direção de um colégio que não se presta a isso. Que não se presta a resolver esse tipo de coisa. E aí a gente vai ver, né, quem é a direção do Dom Pedro II. Então vamos olhar aqui rapidinho, né? Só ver quem é o reitor hoje que não está tomando providências contra esse tipo de perseguição. Estamos olhando aqui, abri o site do colégio. Reitor, professor Oscar Halak. Oscar Halak, esse nominho aqui, conhecido das pessoas que acompanham os casos de doutrinação escolar, está sendo processado pelo Ministério Público, né, pelo uso partidário do colégio inteiro. Mas a gente vai falar do caso dele um pouquinho mais pra frente. Vamos seguir. É traidor da pátria, rapaz! Tá defendendo o fim da escola pública, a privatização da escola pública, a educação básica, a universidade pública. É isso que vocês querem, e entregar tudo para os Estados Unidos. Canalha! 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 Vendido! Esse discurso de que quer entregar a educação pública brasileira pro dinheiro americano, pelo amor de Deus, ia ser maravilhoso. Imagina todos os brasileiros se formando em escolas com padrão americano de educação. Ia ser um avanço. A gente não ia estar nos índices de desenvolvimento de educação tão ruim quanto a gente está hoje, né? E vendo um tipo de comportamento como esse, a gente se pergunta se esse professor realmente é capaz de abordar o mesmo tema, mostrando as principais teorias, correntes, perspectivas sobre o fato. O cara que acredita nisso é um imbecil completo. O cara tinha que ter uma carteirinha de imbecil, o cara que tá falando um negócio desse, entregar pro capital americano, pelo amor de Deus. E aí a gente deixa a pergunta, será que um professor desse está passando a matéria de forma imparcial? Qual deve ser a matéria dele? Ou será que ele tá mostrando a língua pros alunos em sala de aula? Pois a gente não tem como saber, mas assim, a gente já tem uma ideia do que os alunos desse professor escutam durante as aulas. Com certeza, é absurdo. Vamos seguir em frente? Tá. Em 2014 eu tive aula com uma professora de gramática que ela parou uma aula inteira para explicar por que ela votava no PT.
entendeu? E por que ela ia votar na Dilma na época que estava concorrendo contra o Aécio. E só porque eu mencionei que talvez eu votasse no Aécio, a turma inteira ficou contra mim, entendeu? Porque ela fez uma pesquisa de opinião na turma e todo mundo levantou a mão falando que ia votar na Dilma. Eu quis dar essa pausa, Pedro, só para chamar a atenção de um pequeno detalhe. Era aula de gramática, não era de história, não era de sociologia, porque a gente tinha a impressão de que até pouco tempo atrás a gente tinha algumas matérias que aconteciam a doutrinação ideológica. Hoje a impressão que a gente tem é de que qualquer matéria está acontecendo. No MBL News, no site do MBL News, se você ainda não conhece o site do MBL News, acesse. A gente postou uma matéria há pouco tempo de uma aluna de 14 anos que exigiu retratação de uma professora de química que estava abordando o fim do programa Mais Médicos, na aula de química. Sim. Então a gente se pergunta qual é o limite da doutrinação ideológica nas escolas hoje? Não, e o mais engraçado que nesse caso aí era o Aécio, né? O Aécio Neves não dividiu a sociedade, o embate Aécio e Dilma não polarizou a sociedade como o embate Bolsonaro versus oposição, né? Versus Haddad. Então imagina o que foi hoje. Se nessa época já estava tendo esse tipo de problema, imagina o que não foi durante essas eleições. Sim, e o mais grave que a doutrinação é o constrangimento que o aluno passou por ele simplesmente discordar da opinião ali da maioria, o que é inadmissível na formação do indivíduo. Sim. A formação do indivíduo deve ser livre. De novo, se a gente acredita que a função da escola é preparar o espírito crítico do indivíduo, como que ao questionar os valores, né, tido como sagrados da esquerda, ele é rechaçado dessa maneira? Você está impedindo a formação desse aluno, você está impedindo a formação desse indivíduo, você está impedindo que essa pessoa tenha instrumentos para poder perceber a verdade. E é por isso, de novo, que eu vou insistir que esse pós-modernismo, que é o pai da doutrinação nas escolas, nas salas de aula, é tão mal, é tão vil, é tão grotesco. Pedro, e o que é mais grave é que essa galerinha, esse tipo de professor que constrange os alunos que pensam de forma contrária, são os que chamam a escola sem partido de mordaça. Mas lógico, né? O prejuízo que tá rendendo pro cara. O cara vai lá, tem uma audiência cativa de alunos que são obrigados a receber essa doutrinação goela abaixo, aí você vai tirar isso do cara? Lógico. Pois é. Bom, vamos lá? Vamos lá para mais uma parte. Eu achei isso um absurdo. Fora isso, eu já tive professor de história que falou que eu deveria parar de ser cristão, porque eu sou cristão protestante, porque isso ia influenciar nos meus valores políticos, entendeu? Que eu deveria escolher primeiro meus valores políticos ao invés dos valores que eu tenho dentro de casa, né? Graças a Deus eu tenho uma mãe muito consciente, né? Que ela falou pra mim que isso tudo é balela e ela inclusive apoiou pra eu estar aqui hoje, entendeu? Um professor de história que fala para uma pessoa uma coisa dessa, que ela precisa abandonar os valores religiosos dela para formar a posição política, é um merda, com todas as letras. Você é um merda, você é um escroto, você é um dejeto em forma de pessoa. Pelo amor de Deus, como que um professor fala uma bosta dessa em sala de aula? Professor de história ainda, fala uma bosta gigantesca dessa em sala de aula. Esse cara, assim, tinha que ser impedido de dar aula, o cara que faz um negócio desse. E antes que ele fale que a gente tirou a fala de contexto, eu queria entender em qual contexto ele falou isso. Não, em nenhum contexto nenhum isso deve contexto ser falado. Isso faz sentido. Assim, as pessoas têm direito inalienável. Assim, qualquer professor de história deveria saber disso. A história, assim, você teve várias batalhas na história pra gente chegar até essa concepção. As pessoas têm o direito inalienável de ter a religião que elas quiserem e de deixar com que isso influencie nas suas escolhas políticas. Isso é um direito do indivíduo. Se o indivíduo quer votar no cara porque ele é pastor e porque ele divide dos mesmos valores, é problema do eleitor do cara, pelo amor de Deus. Lógico, existe separação do Estado e o governo, sim, mas as pessoas podem votar e podem formar a opinião política delas de acordo com o que elas acham que é mais legítimo. E que se é a visão espiritual delas que elas querem fazer isso, é problema delas, pelo amor de Deus, gente. Sim, e é um direito garantido no Pacto Interamericano de Direitos Humanos, que diz que a família tem o direito de que o aluno não receba uma educação moral diferente daqui. A família opta pela criança. Um professor que faz isso tinha que ser assim, mandado embora na hora por justa causa. No mínimo. É realmente lamentável, Pedro. Vamos dar prosseguimento aqui. Relatar tudo isso que aconteceu, realmente esse colégio é complicado, entendeu? Ainda mais que já recebeu denúncias de que tinha núcleo do PSOL na unidade São Cristóvão 3. Acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Hoje em dia a educação, principalmente... Aqui é aquela questão da ação do MPF
contra esse colégio que teria criado um núcleo do PSOL Dentro do colégio. Dentro de uma instituição pública de ensino. Foi criado um núcleo do PSOL, isso já foi comprovado. Não, é o reitor que tá lá hoje, hein? O reitor é o mesmo. Ele tá lá, não foi mandado embora, não foi exonerado pelo governo Temer. Eu quero ver o governo Bolsonaro, porque assim, de acordo com a nossa Constituição, esse colégio é responsabilidade federal. Então, se isso continuar acontecendo, agora a responsabilidade é do Bolsonaro. Sim. E além desse núcleo do PSOL, foi comprovado distribuição de material de propaganda eleitoral para candidatos do PSOL. Marcelo no caso, Freixo. Do Marcelo Freixo, que era candidato a prefeito em 2016, e ao Tarcísio Mota, que era candidato a governador. Sim. É realmente lamentável que as instituições públicas estejam sendo usadas como braços de partidos, ainda mais de partidos extremistas, Sim. como o PSOL. Hoje em dia a educação, principalmente pública, é totalmente doutrinadora. Bom, eu queria agradecer eternamente por vocês terem vindo, porque isso mostra que nós não estamos sozinhos. Pedro, eu separei essa fala aqui porque a gente quer passar para os alunos que eles realmente não estão sozinhos. Sim. Sempre que eles precisarem, a MBL vai estar lá. Sim. Com eles, combatendo a doutrinação ideológica nas escolas, e ainda mais agora com o MBL estudantil, né, Exato. Pedro? A própria função do MBL estudantil é justamente dar os meios para que esses alunos possam refutar essas ideias imbecis desses professores, por exemplo, aquele professor de história, aquele retardado daquele professor de história que falou aquilo, para que aquele aluno tenha uma base intelectual, uma base de conhecimento, uma base ideológica, para que ele possa virar e falar, não, isso aqui que esse professor está falando é uma bobagem, sem tamanho, para que ele tenha os argumentos, para que ele possa se defender em sala de aula se ele quiser, mas para que ele tenha assim, uma visão de mundo mais clara e que ele não seja tão contaminado por essas visões bizarras que estão sendo ensinadas para as crianças em sala de aula. Então é isso aí, Pedro. Eu queria agradecer ao Núcleo do Rio de Janeiro, que foi o núcleo que fez essa ação, o núcleo do qual eu faço parte. Fez uma ação lá no Colégio Pedro II, um colégio que notoriamente é um celeiro de doutrinação esquerdista. E a mensagem que a gente quer passar é que escola não é lugar de doutrinação ideológica, é lugar do conteúdo ser passado de forma imparcial, dos professores passarem as principais teorias, versões e correntes sobre o mesmo assunto, para que aí sim o senso crítico dos alunos sejam instigados a pensar e escolher o lado que eles desejarem. Perfeito, sem problema. E se você gostou desse formato de react, se você quer mais vídeos desse jeito no canal, por favor, deixe seu comentário e a gente vai atendê-lo. Muito obrigado. Falou. E agora que o movimento brasileiro está presente nas ruas, a gente tem as ruas de vocês e agora vai ter mais instituições também. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.